Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Incompletamente, onde nós crescemos juntos e em tempo real. Foi quase. É quase. O que é que faltou? Era o podcasting. Ah. Não, mas foi bom. Para o próximo episódio. Quem já ouviu melhor. gostou, aposto. É? Yeah. Digam aí se gostaram da introdução. Pronto, então hoje estamos aqui, David, Derek, Pedro Gonçalves, Exato. mais uma vez. E hoje o episódio é surpresa para mim, ou seja, basicamente de vez em quando vamos fazer uns episódios em que é um de nós traz um tema, uma palavra, uma frase, o que quer que seja, e mandamos para o ar no início do podcast. Portanto, a pessoa que está, por exemplo, eu agora não sei qual é o tema ou a palavra ou a frase, não sei o que é que o David traz hoje, ele vai atirar para o ar e vamos desenvolver. Let's go. Pronto, então vamos já direto ao assunto. Eu tenho aqui, é uma espécie de uma pergunta. Ok. Pronto, depois vamos dar seguimento da maneira que surgir. E a pergunta é: porquê é que nós nos vestimos bem e porquê é que queremos ser atraentes? Ok. Porquê é que gostas de ser assim mesmo lindo? Tu é que és lindo. Não tem? Mas tu estás já a assumir que toda a gente se quer vestir bem e quer ser atraente. Podemos O que é também ser falar, atraente? pois é isso, podemos falar disso, porque há certos grupos de pessoas que realmente, pelo menos, não aparentam fazer grande esforço, e há às vezes pessoas também não querem saber, e como é que isso também pode influenciar Sim. no que diz respeito à felicidade dessas pessoas. Será que as pessoas que não se importam com isso, como é que elas lidam com as outras áreas da vida delas? Mas depois a questão é, vamos entrar sempre no porquê ou qual é o sentido, e acho que é um bocado subjetivo, porque, por exemplo, podes ter um grupo de pessoas que acha que se está a vestir super bem e outro grupo de pessoas que acha que se está a vestir super bem, e eles, os dois grupos, olham uns para os outros e dizem: estão-se a vestir muito mal, são muito parolos, e têm gostos diferentes, mas na cabeça deles estão super atraentes, estão super bem vestidos. Ou seja, sim, o objetivo, pronto, eu escrevi porque é que nos queremos vestir bem, no sentido de a maneira como nos vestimos influencia a nossa aparência, não é? Mas a pergunta principal, eu diria, é porque é que nós, ou porque é que a maioria de nós Tem essa tem essa e preocupação de sermos atraentes. Eu acho que tem uma explicação também natural, ou seja, da natureza. Sim. Se nós olharmos para as espécies, por exemplo, o pavão, não é? Ele, quando quer impressionar o pavão fêmea, a pavoa, ele abre a cauda, ficam aquelas penas todas bonitas. porque a fêmea não tem essa cauda de penas, que só o macho é que tem. Então ele abre e tenta impressionar, não é? E neste caso estar bem vestido e estar atraente para Para a fêmea. Exatamente, para poderem procriar. Poderem procriar. E acho que isso traduz um pouco. Pode ser o motivo. É mais uma vez uma questão sexual, ou seja, de quereres procriar, ou seja, de quereres ter uma conexão com alguém e prosperares na vida nesse sentido, ou seja, tanto ter sucesso. Exato. Eu quando escrevi esta anotação, eu tinha consciência disso, mas acho que assim, nunca conversei muitas vezes sobre isto com alguém, mas acho que muitas pessoas não têm noção do porquê de fazerem isso, de Qual foi a quererem ser resposta que veio à atraentes. cabeça? A mim? Sim, quando escreveste. A minha resposta tem muito a ver com isso. Aliás, tem basicamente a ver com isso. Mas tu há pouco tocaste num tema interessante, que é verem, por exemplo, dois grupos em que vestem-se de uma maneira, outros de outra. Exato. Mas na cabeça deles têm o mesmo objetivo, que é estar bem vestidos, estarem atraentes, mas é subjetiva a visão do que é ser atraente e o que é estar bem vestido. Pois, eu acho que isso também, acho que a maneira como nós vemos o que é uma pessoa atraente vai depender muito da nossa personalidade, do o que é que nós damos valor, o ambiente em que crescemos, Exato. E as pessoas escolherem uma certa forma de se vestirem ou uma certa forma de se tornarem atraentes vai de encontro à pessoa ideal, digamos, que as pessoas desse grupo querem encontrar, querem escolher para elas. Lá está, é o meio onde tu vives, porque, por exemplo, se tu fores criado, por exemplo, vamos usar termos banais e até um bocado preconceituosos, mas, por exemplo, que a malta diz: tens os Bets e tens os Gunas e tens não sei o quê, e todos eles têm formas diferentes de se vestir e dizer que estão atraentes, não é? E por norma nunca vão querer alguém que se vista de maneira diferente ou se expresse, nesse caso, na aparência de maneira diferente do que eles foram educados ou foram enquadrados. Por norma, até quando querem, por exemplo,
alguém considerado, entre aspas, beto, que vai buscar alguém guna, é quase num ato de rebelia, do género vou quebrar aqui a barreira e vou chocar. Não quer dizer que não haja esse... Ou seja, eu também não estou a dizer que tu vestes desta maneira, portanto só vais estar com uma pessoa que se viste da mesma maneira e tenha a mesma aparência, mas vais ter uma tendência a achar mais atraente aquele estilo porque foi onde tu cresceste e é o que tu consideras a beleza, porque de certa forma também te expressas dessa maneira. E fala-se muito de não julgarmos as pessoas pela aparência, porque realmente a aparência de uma pessoa não te diz, pelo menos não te diz tudo sobre o que é que essa pessoa é, mas acho que as pessoas, ao ouvirem isso, descoram completamente e não deviam, porque eu acho mesmo que a aparência, sendo uma escolha da própria pessoa, isso já diz algo sobre o que é que a pessoa é, como é que ela é. Por exemplo, no que toca ao aspecto físico, agora não falando da roupa, ao aspecto físico, se vês uma pessoa que é musculada e tem pouca gordura corporal, vês que é uma pessoa que treina e que é disciplinada, porque para ela atingir esses resultados tem que ser uma pessoa que treina com consistência, que tem um plano e não é uma pessoa que nem pensa nisso. Por isso tu, quando vês isso, já consegues criar um pré-conceito de como essa pessoa é ou poderá ser. É que essa frase é quase traiçoeira, o não ligues às pessoas pelas aparências, né? Ou seja, no core dela, né, no núcleo, faz sentido e é certa, que é, não é porque tu te vestes de uma maneira que vês alguém que se veste de uma maneira diferente que vais achar que é um certo tipo de pessoa. Mas, por exemplo, se esta pessoa tem, por exemplo, sei lá, a barba por fazer há não sei quantos dias e as unhas por cortar há não sei quantos dias, não sei o quê, tu percebes, ok, é uma pessoa descuidada. Portanto, obviamente tu consegues formar uma imagem ou qual é o tipo de personalidade daquela pessoa. Um agente imobiliário tem todos um certo tipo de aparência. Porquê? Porque tu vais logo assumir, ok, esta pessoa é confiável, porque está bem apresentada, cheira bem, ou seja, vais julgar a pessoa, é óbvio que tu vais julgar. O primeiro impacto que tu tens é a imagem, não é? A parte visual, a não ser que infelizmente sejas cego, mas a parte visual vai ser o teu primeiro impacto da pessoa. Portanto, é óbvio que tu vais fazer um julgamento. Tens que definir o que é que tu achas, se corres perigo, se não corres, se a pessoa pode ser amigável ou não. Portanto, essa frase é um bocado traiçoeira, porque tu tens que julgar as pessoas pela aparência. Agora, tu não podes, ou melhor, não podes, não deves entrar nesse modo radical de que esta pessoa veste de maneira diferente, então não é confiável. Isso aí é que é o extremismo que eu acho que essa frase quer representar. Eu acho, é assim, eu percebo essa linha de pensamento, só não acho correto é quando começam a impor isso, do género, ok, aquela pessoa veste assim, eu não gosto, e eu acho que eu tenho o direito de não me envolver com aquela pessoa, mas não tenho o direito de dizer a toda a gente e impor a ideia de que aquela pessoa não é confiável e não pode, ninguém se pode envolver com ela. E acho que isto também, agora tocando num assunto mais delicado, por exemplo, o racismo. O racismo, ok, alguém que seja de uma cultura, vamos dizer, indiana, não querer se envolver com uma pessoa que seja, por exemplo, da cultura europeia, que tem... Em que, claro que há indianos que são brancos e há de certeza que há europeus que têm uma aparência mais indiana. Mas, de forma geral, nós associamos sempre europeus a pessoas brancas e indianos a pessoas morenas com certos aspectos físicos que nós já temos em mente, porque são padrões que nós vamos criando na nossa mente ao longo da nossa vida, porque pronto, vamos criando associações, não é? E não acho que esteja moralmente ou eticamente errado uma pessoa indiana dizer, olha, não me quero envolver com uma pessoa de etnia branca, mas lá está, não é correto essa pessoa dizer que aquela pessoa, só por ser branca, que não tem valor ou que está inferior a ela, à pessoa indiana, neste exemplo. E pronto, era isso que eu queria. Exato, mas aí vai mais longe do que a simples aparência, ou seja, é uma aparência que depois tem o lado cultural, faz parte da aparência, mas é algo que tu não escolhes, não é? Porque, por exemplo, eu posso escolher vestir-me bem dentro daquilo que eu acho que é vestir bem, mas não consigo escolher mudar de etnia, por exemplo. E acho que isso agora também podemos passar para outro tema, que é, as pessoas dizem, eu nasci feio. Primeiro, o que é uma pessoa feia? Como é que defines mais uma vez feia? Subjetivo. Porque a beleza, lá está, a beleza é subjetiva. Mas há pessoas que, ok, colocas duas pessoas em que há de certeza que vai haver um grupo maior que vai dizer que uma é mais bonita do que a outra, porque principalmente se forem pessoas da mesma cultura ou do mesmo grupo, têm opiniões e padrões criados semelhantes, né? Porque pronto, como são do mesmo ambiente. Sim, mas mais do que culturas, ou seja, há
há pessoas que fora isso, ou seja, passando esse lado cultural, não sei o quê, toda a gente diz, ok, essa pessoa é bonita. E há pessoas que dizem, não sei explicar, mas é bonita. Acho que aí já tem a ver com matemática geométrica, né? Ou seja, as formas. Portanto, geometricamente falando, a pessoa tem, ou seja, está mais bem estruturada, ou seja, tem as coisas de forma diferente, por isso é que é mais bonita. Ou seja, por isso é que num grupo maior mais pessoas vão achar, olha, esta pessoa é mais bonita. Porquê? Porque tu olhas, é agradável de olhar, porque está tudo no sítio certo. Ou seja, quando eu digo isto, os olhos estão, sei lá, ou estão mais simétricos, a boca tem um ângulo, ou seja, isto são coisas que são inconscientes. Nós vemos, por isso é que nós olhamos e vemos, ok, isto está alinhado. Ok, mas se o garfo estiver mais torto, já vamos dizer que está torto, que está feio. E nós sabemos que se aquilo estiver de certa forma, ou seja, paralelo à faca, não sei o quê, está mais agradável à vista, portanto está mais bonito. E acho que isso passa também para o corpo humano. Portanto, tu tens uma percepção... Numa fase inicial, sim, de uma relação, mas por exemplo, estou de certeza que já sentiste isso, que quando conheces uma certa pessoa, ela desperta um certo interesse. Vamos dar o exemplo de uma pessoa do sexo oposto, para o teu caso, pronto. Vês uma pessoa do sexo oposto que te agrada fisicamente, mas tu depois de conheces a pessoa e de conviveres com ela, a tua perspectiva pode mudar. Alterar, ou seja, podes achar a pessoa ainda mais atraente, ou até podes deixar de achá-la tão atraente. Sim. E o aspecto físico é o mesmo. Exato. Ou seja, eu acho que, pronto, essas pessoas que às vezes julgam-se a si próprias e quase que se castigam, não permitem assim a si próprias fazer aquilo que querem ou tentar mudar algo nelas que elas não gostam. Acho que as pessoas, é bom terem em mente de que se calhar não consigo alterar a forma do meu nariz. Por exemplo, eu durante muito tempo, o meu nariz ser assim, ter as toças aqui no meio, era algo que eu não gostava. Assim. E é algo que eu, se calhar com cirurgia até consigo alterar isso, mas pronto, não é algo que eu consiga fazer sozinho. Mas há outros aspectos, como por exemplo o nosso caráter, apesar de ser algo que é definido durante a nossa vida, é algo que nós conseguimos moldar, e a maneira como reagimos, como somos com as pessoas, e isso tudo influencia essa atração que depois queremos que as outras pessoas notem. Exato. Por exemplo, tens o exemplo do Pete Davidson agora. De quem? O Pete Davidson, o comediante. Acho que sei quem. Pronto, ou seja, ele esteticamente, tu olhas a primeira impressão, tu dizes, ok, não é uma pessoa assim muito bonita. E ele tornou-se um meme na internet porque todas as namoradas dele são mulheres que tu olhas e pensas, ok, estas mulheres são mais atraentes do que ele é, ou seja, não é proporcional. Sim, então a gente ficava, ok, como é que é possível? O que é que ele tem que nós não temos? Porque como é que ele está a conseguir trocar sempre de namorada e elas são todas, tipo, estavam no um 10-10 que as pessoas sim, quase, ou seja, pronto, é óbvio que mais uma vez é subjetivo, as pessoas dizem que elas não se assim tão bonitas assim, ok, mas num geral havia pelo menos havia a concordância de que elas eram mais atraentes ou mais bonitas do que ele. E acho que aí também entra esse jogo que é, ok, mas depois tens essa questão ou do status, ou da pessoa ser mais ou menos engraçada, da pessoa tratar mais ou menos bem, e por isso é que se calhar consegue ter, se calhar, pessoas que são acima do, entre aspas, mais uma vez, acima do nível dele, se colocássemos por categorias e de níveis, porque consegue conquistar de outras formas. É como essa questão, por exemplo, muitas vezes nas relações, as pessoas dizerem, como é que, por exemplo, a questão dos ciúmes. A minha namorada está a falar, ou o meu namorado está a falar com alguém mais bonito que eu, vai-me trocar. Se formos pelo lado, então, ok, só quanto à estética, ok, então faz sentido, ela tem que ficar com a pessoa mais bonita. Mas se tu pensares depois em tudo o que é uma relação, portanto, a carga que há na relação, a história que você já tem, a maneira como tu a tratas, ou seja, isso tudo conta mais do que ela estar a falar com uma pessoa mais bonita que tu ou não. Porque senão não estava a namorar contigo. Se estiveres a namorar numa relação de anos com alguém, tem uma bagagem, vocês tratam-se bem um ao outro, tem uma história, tem uma visão de futuro juntos, objetivos juntos. Não é porque ela ou ele vai encontrar uma pessoa mais bonita que te vai trocar só porque sim. Pois. E se isso acontecer é porque então não há base nenhuma na relação, não há nada ali sólido, ou então mas já estava tremido e um dos lados não sabia. Portanto, é isso, as coisas são mais do que simplesmente a imagem, o visual, o primeiro impacto. Há sempre a parte que nós não vemos e a parte inconsciente, e é aquilo que estás a dizer, tu conheces uma pessoa que pode ser muito bonita aos teus olhos ou não tão bonita aos teus olhos, mas quando tu a conheces pode ficar ainda mais bonita ou menos por causa de tudo o que tu conheces dela, ou seja, a história dela, a maneira como vocês falam, do que é que vocês falam, os gostos ou não. Por isso é que... E também, por exemplo, às vezes podes achar uma pessoa muito bonita e quanto mais tempo ficas a olhar para ela, parece que mais defeitos vais encontrando, ou não. Mas... Sim.
Surgiu-me agora o pensamento de, por exemplo, as pessoas que vão para o ginásio e excluem a razão de quererem ficar mais bonitos, dizem que é só para a saúde, por exemplo. Ok. Acho que isso, qualquer pessoa que diga isso, acho que não está a ser honesto, por exemplo. Eu acho que depois também a beleza é quase uma consequência da saúde. Também, sim, também. É? Tu, se fores saudável, tens um estilo de vida saudável, vai-se notar no teu corpo. É tudo uma consequência. Exato, isso era um tema que eu queria tocar, que é a maneira como nós lidamos com uma área na nossa vida. Se nós formos a analisar, é semelhante em todas as nossas áreas. E uma vez uma amiga minha disse-me isto e faz sentido, que é uma pessoa que, por exemplo, não faz, por exemplo, acorda, não faz a cama, não tem o quarto todo desarrumado. Não sei se isto são factos mesmo verificados ou não, mas faz sentido para mim, que é uma pessoa que viva num quarto ou numa casa toda desorganizada, isso simboliza que é quase como uma representação da mente dela. Enquanto que se for uma pessoa que está bem mentalmente, no sentido em que tem tudo no sítio, sabe o porquê de fazer o que faz, tem tudo organizado na mente dela, basicamente, por consequência o ambiente à volta dessa pessoa vai ser mais organizado. E então eu acho que, por exemplo, uma pessoa, agora voltando a um tema que tu falaste no início, que é algumas pessoas se calhar não se importam tanto com essa parte da atração. Eu acho que quando vês uma pessoa que claramente não está a fazer nada para assegurar a sua atração física, regra geral, são pessoas que também não querem saber da sua saúde, ou talvez sejam pessoas que não se esforcem tanto para alcançar algum objetivo. Pode haver pessoas que não são tão atraentes. Por exemplo, numa fase inicial de uma pessoa considera-se feia, ok, e ela quer fazer algo para alterar isso ou para melhorar essa situação. Claro que isto, como não é de um dia para o outro, se formos a ver essa pessoa, se calhar na primeira semana dessa jornada, vai continuar a ser menos atraente. Mas se a pessoa for consistente, vai eventualmente chegar ao ponto que quer. Agora, mas acho que conseguimos criar uma correlação de forma geral, que uma pessoa que não se esforça para ser mais atraente, que também não se esforça para ser uma melhor pessoa em outros aspectos. Não sei, tenho que pensar. Porque acho que voltamos um bocado àquela questão de, ok, esforçar para ser atraente, eu percebo. Mas às vezes esse até pode nem ser o foco da pessoa. Por exemplo, às vezes isso até, o esforçar para ser atraente, pode ser sinónimo de, se eu me tiver a esforçar para ter sucesso na vida, ou seja, no que for o meu objetivo, pode ser financeiro, pode ser no trabalho, pode ser familiar, o que é que seja, se eu me tiver a esforçar para ter sucesso em alguma área que seja do meu interesse na minha vida, eu acho que isso quase que vai ser um sinónimo de estou-me a esforçar para ser mais atraente. Porque, por exemplo, nos meus standards, o que é que eu considero atraente uma pessoa? É realmente, se eu vi que a pessoa, neste momento, que a pessoa tem objetivos, quer lutar para alguma coisa, é mais atraente para mim uma pessoa assim do que uma pessoa que diz eu vou e logo se vê e vamos fazendo e que se lixe, estás a ver? Mas para outra pessoa, se calhar, pode não ser, pode ser mais atraente é a pessoa que não quer fazer nada e vamos nesta vida saber o que é que isto vai dar e ficar em casa o dia todo. Pois. Por isso acho que é, não sei, é sempre subjetivo. Eu percebo o que tu estás a dizer, mas tenho que pensar, nunca tinha pensado as coisas dessa forma. Não, pois agora até falaste de algo que me fez lembrar do género, aquelas pessoas que, por exemplo, não dormem direito, não pensam naquilo que comem, tudo porque estão muito focadas no trabalho. Mas aí voltamos à questão de termos 100% para dar. Exato, e termos que fazer o equilíbrio. Sim, até porque eu acho que as pessoas que fazem isso de se focarem 100% numa área da vida e esquecerem todas as outras, as pessoas que fazem isso não... Ok, se calhar até estão a pensar a longo prazo, mas não estão a medir bem as consequências que isso pode trazer. Até pode ter bons resultados ou melhores resultados do que terias se tivesses feito as coisas de forma mais equilibrada. Mas será que será essa diferença se calhar não vai valer a pena esse benefício nessa área quando estás a sacrificar todas as outras? Eu até, pensando nisso que tu estás a dizer, eu até acho que vou concordar contigo, ou seja, porque eu acho que é quase natural porque o que é nós queremos ser atraentes e trabalhamos para sermos atraentes, ok, eu quero viver em sociedade, quero estar integrado, quero poder ser bem sucedido, quer que seja, eu tenho que viver ou seja, eu quero ser bem sucedido, tenho que viver em comunidade, eu não vou conseguir ser bem sucedido sozinho, muito dificilmente.
Porque eu vou sempre. Como é que eu vou ser bem sucedido sozinho? Eu, por exemplo, não. quero ser bem sucedido na música, eu tenho que entrar no meio da música, tenho que conhecer pessoas, networking. Ou seja, networking é fundamental em tudo, se calhar, pronto, Sim. para ter sucesso. Então, qual é a melhor forma de networking, de furares networking e de conquistares mais pessoas? É a aparência, o primeiro impacto, a questão visual. Então, eu acho que tens razão, é isso. Ou seja, se a pessoa não está a trabalhar na sua aparência, será que está assim tão focada nos outros objetivos? Lá está, é a questão da balança. Se calhar precisas, nem que seja 1%, 2%, mas põe ali alguma coisa. E o que é que, mas o que é isso? É, sei lá, olha, penteares todos os dias, fazes a barba, o que é que seja, não sei. Mas é aquilo que faz a diferença. É ok, se calhar tenho que cortar as unhas hoje, então bora cortar. Se calhar tenho que lavar os dentes hoje, deixa-me lavar, deixa-me ter uma higiene oral cuidada. Eu acho que se tu descuidares, desculpa, só não, para acabar o raciocínio, que é, se tu estiveres a descuidar, nem que seja esse 1%, é porque tu se calhar nem sequer tens amor próprio. Se cuidar da aparência é cuidar de nós, é ter uma boa higiene oral, uma boa saúde, do que é que seja. Então, se não estás a fazer isso, porquê? Não gostas de ti? Queres que tu sofras? Queres ter uma perda? Por isso acho que sim. Eu acho que aqui também entra muito a motivação, o estares motivado ou não, e é uma relação mútua, no sentido em que tu, por exemplo, um homem, quando se olha ao espelho e vê que está despenteado, com a barba por fazer, se calhar não tomou banho, ou então olhar para o espelho e ver uma pessoa penteada que está a cheirar bem, com a barba feita. Uma pessoa, quando se vê ao espelho e vê algo que gosta, sente-se mais motivada para enfrentar o que quer que seja que tenha no dia a dia. E acho que esses hábitos assim pequenos que nós temos no dia a dia, seja fazer a cama, cortar as unhas do pé, isso é algo que às vezes esqueço. Não vemos, né? Tá sempre... Pois é, exato, é isso. Mas são esses hábitos que são tão pequenos que as outras, só nós é que sabemos. E às vezes não fazemos por causa disso. E acho que isso depois começa a espalhar-se e a influenciar decisões cada vez mais importantes. E se nós não prestarmos atenção a isso, esses hábitos pequenos começam a ser hábitos maiores, e quando nós reparamos, lidamos com decisões mais importantes e hábitos mais importantes da mesma forma que lidamos com esses pequenos. Sim. Por isso eu acho que por mais insignificante que certo hábito seja, acho que é importante. Ou pareça, exatamente. Acho que é importante as pessoas tomarem a decisão certa de ok, vou escovar os dentes agora de manhã e de tarde e à noite. E às vezes chega à noite, não me apetece estar a escovar os dentes, e depois no dia a seguir não escova, não sei o quê, e depois isso pronto, começa, é uma bola de neve, basicamente. E depois isso... Mas mais uma vez também depois entramos naquele, por exemplo, no escovar os dentes já não vou por aí, porque acho que é mesmo essencial. Sim. Né? Pronto, mas por exemplo, fazer a cama. Não fiz a cama hoje, então vou ficar mais feio ou vou falhar. Não, se calhar hoje não tiveste mesmo tempo. Mas por exemplo, a questão de teres o quarto arrumado, ou para quem já tem uma casa, ter a casa arrumada, se tu não tiras pelo menos um dia por mês, tipo mínimo dos mínimos, estás a ver, quase para fazer isso, então se calhar está alguma coisa complicada, né? Se vais acumulando, se estás tipo há meio ano, há um ano sem tu limpares e arrumares a tua casa, tipo, e aí, para aí um bocadinho, alguma coisa não está bem. E se a pessoa está confortável com isso, então alguma coisa não está mesmo bem. Como aquela questão, por exemplo, dos acumuladores, as pessoas que acumulam tudo e deixam as casas e os sítios onde vivem chegar a pontos. E isso depois passa para a aparência da pessoa. Por norma são pessoas ou que cheiram pior, ou que nota-se que a higiene é muito mais complicada, que a pessoa veste-se de maneira pior, que está, mesmo a pele parece que fica com doenças de pele e o cabelo a cair e coisas, ou seja, vai tudo passar para a aparência da pessoa. A maneira como ela vive, o ambiente onde está a viver, vai tudo, pronto, está conectado, obviamente. Sim. Acho que até acaba por ser uma espiral. Tu não ligas esses hábitos pequenos, depois influenciam os grandes, e depois esses grandes, como começam a ser afetados, e ainda menos queres saber desses pequenos, e vai ali. Sim, completamente. Então, por exemplo, vamos pegar numa coisa tão simples como lavar os dentes. Se tu não és capaz de lavar os dentes todos os dias, no mínimo 2 vezes por dia, já nem estou a dizer tipo lavar depois do almoço, mas ao acordar e ao deitar, como é que tu queres depois concretizar um objetivo maior, como teres vários contactos de networking? Depois vais falar com as pessoas e as pessoas não falam contigo porque te cheiras mal da boca. Pois. Não é? Tipo, isto é um exemplo, tipo, como uma coisa que parece para algumas pessoas se calhar tão estúpida, e que algumas pessoas até nem querem fazer porque lá está, tenho preguiça e agora quero me deitar, não vou fazer, vai afetar uma coisa tão grande porque é o contacto humano e é assim que as coisas são feitas. Pois, nesse caso até é algo mais direto, não é?
E às vezes, pronto, sendo mais indireto, as pessoas até esquecem, têm a tendência de ignorar mais facilmente. Mas acho que por exemplo, a questão do fazer a cama, se não és capaz de ter uma consistência em fazer a tua cama, como é que és ter a consistência de ir ao ginásio todos os dias? São coisas diferentes. Não, tipo, é uma consistência, é tu criares um hábito, seres mais forte. Uma vez ouvi uma frase que acho que é fixe e muitas vezes não ponho em prática na minha vida, mas que acho que faz bem sentido, que é: se eu tiver uma tarefa para fazer e demorar menos de 2 minutos a ser feita, eu faço na hora. Também já ouvi. Eu às vezes tento me lembrar disso também. Que é do género, acabei de comer, tenho o prato, vou pôr na pia. Foi 20 segundos para lavar o prato e pousá-los. Porque depois essas pequenas coisas vão acumulando e aquilo que era uma coisa de menos de 2 minutos vai se tornar uma tarefa de meia hora ou de 1 hora. Como fazer a cama. Tu fazes a cama em menos de 2 minutos. Tipo, é coisa, esticas, está feito. Não é assim tão trabalhoso. Essa frase é bem fixe. Eu esqueço-me bem da vezes dela. Eu até diria 5 minutos, em vez de 2. Ok. Sim, estás a dar um... É porque às vezes, pronto, é isso. Nós, consciente ou inconscientemente, nós definimos prioridades para o nosso dia-a-dia. E aí estou atrasado para o trabalho, mas não lavei a louça. E lavar a louça ia ser 2, 3 minutos. Acho que não ia ser por esses 2. Assim, claro que depende do teu chefe e tudo mais, mas pronto. Se estiveres atrasado 15 minutos, se calhar é melhor não lavares a louça. Pois, exato. mas pronto, é isso. Acho que pronto, é isso. Devemos prestar atenção aos nossos hábitos mais pequenos. Sim, e aos pequenos detalhes. Aos pequenos detalhes. Já viste como nós numa pergunta sobre aparência viemos parar a hábitos e a pequenos detalhes. É isso. Tu estavas a falar, veio uma ideia à cabeça. Porque tem que estar ligado as duas coisas. Não, claro. Mas é isso. Acho que abordamos os pontos essenciais que devíamos ter abordado. Acho que a recomendação de hoje é: façam a cama. Façam a cama. A primeira coisa do dia, fazer a cama. Pois é isso. Acho que as pessoas até podem ter dificuldade em, ok, mas por onde é que eu começo neste tema todo? Acho que é mesmo isso. Comecem por fazer a cama. Sim, ou nem que seja criar um hábito diferente, sei lá. Tipo, se a pessoa não quiser começar logo por fazer a cama, ok, acabas de comer, lava logo o prato ou faz logo. Não é isso, é começar por baixo, fazer um pouquinho de cada vez. E ao fim de uma semana já fazes a cama e lavas a louça. Ao fim de 2 semanas vais acrescentando. Sim, às vezes coisas tão simples. Por exemplo, alguém que todos os dias vai trabalhar para uma secretária e leva uma banana para comer e deixa a casca em cima da mesa e depois diz: eu quando sair levo para o lixo. Tipo, ela acaba de comer, vai logo levar aquilo ao lixo. Porque está a criar uma consistência, está a criar um hábito. E quando se torna fácil para ti tu criares hábitos, porque às vezes não é a ação em si, é porque a pessoa não está programada para criar hábitos novos ou para substituir hábitos antigos de preguiça ou quer que seja por hábitos novos. E portanto, por isso é que dizem para começar com os pequenos, porque quando começas a aprender a criar hábitos e a ver que consegues fazer com coisas assim, vais arriscando em coisas maiores e vais conseguindo tornar-te uma pessoa, vai-te moldar com hábitos mais interessantes. Porque a questão é, tu tens sempre hábitos, podem ser maus. O teu hábito pode ser ou seja, não quereres pôr aquilo logo no lixo ou não querer fazer a cama, isso é o teu hábito. Por isso é que é muito difícil as pessoas libertarem-se de vícios, porque muitas vezes essas pessoas, quando querem se libertar de um vício, elas só pensam em como é que eu vou parar de fazer isto. E acho que algo que pode ajudar as pessoas que têm qualquer tipo de vício, seja substâncias psicoativas ou mesmo algum hábito que tu tens e não queres ter, e a melhor maneira para tu te livrares disso é substituires isso não é por outro vício, claro que não, mas é substituir essa atividade por outra que não seja tão prejudicial, ou que não seja prejudicial, ainda melhor, se for assim. Sim, é isso. Porque tu só te libertares disso e não fazeres nada, por exemplo, vamos pegar no exemplo de fumar. Se tu todos os dias ao fim do almoço gostas de tirar aqueles 10 minutos para fumar e relaxar, se tu só quiseres tirar o fumar dali, vai chegar essa hora do dia e tu só vais pensar nisso, enquanto que se escolheres algo para substituir isso, vai ser mais fácil. Mas essa questão do fumar depois também é interessante, porque eu ouvi também há uns tempos uma pessoa a falar sobre isso e achei super interessante também a ideia que ela deu, que é, por exemplo, as pessoas que dizem: eu não consigo deixar de fumar porque fumar é a única coisa que me acalma. Eu tenho aqueles momentos em que eu estou calmo porque estou a fumar. E na realidade ela está mais calma não é porque está a fumar, é porque é o único momento do dia em que a pessoa para respirar fundo. Que é, está ali e está.
Tipo, de repente, o stress todo do dia parou. Porquê? Porque a pessoa está a respirar pelo diafragma e está a respirar fundo. A pessoa está a meditar e não sabe. Pois. Ou seja, não é o mas eu gosto do sabor. Não gostas, tipo, esquece. Tu gostas é porque esse sabor já é um hábito que te traz, eu vou ficar calmo. Porquê? Porque estou a respirar fundo. Não, isto é um tema para outro episódio, que é vícios. Vícios, já. Mas tipo, é uma perspectiva super interessante e acho que é mesmo muito válida, que é a pessoa realmente gosta do tabaco porque é o único momento do dia em que se fica... E depois cria essa associação, exato. Ou seja, o sabor, o cheiro, tudo aquilo vai associar a calma. Porquê? Porque estou a respirar fundo. A pessoa quando vai fumar não faz... Não é o que estás a fazer, pois, que é o que ela esteve a fazer o dia todo. Esteve no trabalho e estava... E tenho que fazer, eu tenho um computador, tenho caralho. E chega ali e faz... Pois. É tudo tipo... Só que o problema é que está a fazê-lo e está a pôr químicos para dentro do corpo. Petróleos e cenas, né? É a parte negativa. A minha mãe partilha uma história de um amigo, de um colega de trabalho que ela teve, que ele, para parar de fumar, ok, que se calhar não é a melhor solução, mas ele substituiu cigarros por chupas. Ok. E ele comia chupa, pronto. Pá, eu acho que é uma melhor solução. Não, sim, mas eu estou a dizer no sentido de que não é bom comer chupas todos os dias. Sim, né? estou a perceber. Se calhar não vai mal, mas pronto. E quando acabava de comer o chupa, ele ficava a fazer o que fazia com o cigarro, só que com o palito do chupa, que tem aquele buraquinho e dá para entrar a respirar fundo com o palitinho. Exato, e libertou-se assim, porque eu agora até posso estar a dizer asneiras, mas eu acho que a dependência física da nicotina do cigarro não dura mais do que 2. Acho que, não sei, agora não me lembro quanto tempo é que a nicotina fica no sistema. Ok, pá, isso não faço ideia, não sei. Mas eu tenho a ideia que é 48 horas, ou 24 ou 48 horas, que 24 não, acho que são 48. Mas posso estar a dizer asneiras. Mas não é assim um tempo infindável, é um curto espaço de tempo. E acho que é mesmo isso. Acho que a dependência psicológica pronto, neste caso de cigarro, mas de qualquer outro vício que as pessoas tenham, a dependência psicológica é muito maior do que essa dependência física. Sim, e acho que acaba por ser também uma questão social. Eu nunca conheci alguém que começasse a fumar porque, olha, hoje estive em casa, peguei no maço e comecei a fumar. Não, foi porque ia sair com amigos, os amigos estavam em roda a conversa, vamos juntar, deixa-me experimentar, vou fumar um cigarro. E depois, quando é que as pessoas vão fumar? Vão sempre em grupo, vão conversar, né? Ou seja, estão ali, estão a fumar, estão a conversar, estão a se sentir integradas. Portanto, acho que há vários fatores que influenciam primeiro a entrada, não é? Portanto, eu vou entrar nisto porquê? Porque quero integrar-me e quero entrar nesse grupo mais exclusivo, entre aspas. E depois acho que vem essa parte também fisiológica, que é uma pessoa anda estressada. Claro que o cigarro é a única coisa que a está a acalmar, porque é o único momento do dia em que a pessoa está concentrada no funcionamento do corpo. Agora é que divagamos mesmo do tema. Agora já estamos a ir para o outro. Mas pronto. Isto quase dá para fazer 2 episódios. Primeira parte, tração, e segunda parte, vícios e autocontrole. Não, mas está ligado também. Como é que a questão do tabaco também para pessoas é algo atraente, para outras pessoas não é? Dá pinta. Um bocadinho, depende da pessoa. Acho que a questão do dar pinta também vem da nossa cultura, né? Nós fomos criados numa cultura em que os filmes, tipo, tens os gajos gangues a fumar, não sei o quê, tu ficas aí. É um sinónimo de quase de poder ou de status também. Então, como tu associas essas imagens que tens na cabeça, dá esse lado da pinta, entre aspas. Olha, vamos ficar por aqui. Okay. Não vamos divagar mais o tema, vamos deixar também as pessoas comentar, deixar aí comentários. Fica aí aberto. E mensagens no Instagram. Já sabem, tem na descrição os links, os nossos links pessoais, os links do podcast. E é isso. Uma coisa que nunca estamos a dizer, e acho que é importante, é se gostam deste podcast, sigam o podcast no Apple Podcast, no Spotify, onde estiverem a ouvir, sigam o podcast, porque ajuda mesmo muito. As pessoas não têm muito noção disso, mas quando seguem, aquilo depois ajuda a ser recomendado para mais pessoas. Sim. E o podcast a crescer. E se deixarem uma avaliação também, portanto as estrelas, puderem deixar 5 estrelas, melhor ainda, também ajuda muito o podcast. É uma ajuda que vocês podem dar, não monetária, mas nos ajuda a nós a chegar a um público maior. Por isso, nunca ainda não tínhamos falado disto no podcast. Estamos muito empenhados. Sim, nós nem queremos saber se vocês partilham ou não. Não partilha com o pai, com o avô, com o periquito e tudo mais.
e deixem a vossa opinião, que vamos continuar a conversa aí nos comentários ou nas caixas de mensagens. Sim, senhor. E queres dizer alguma coisa? Eu não, disseste tudo. Está feito? Amém? Está tudo dito. Amém. Pronto. Então vá. Let's go! Let's go! Beijo, já estava let's go. Let's go!